Uma palavra de fé. Muito bem, graças a Deus. Louvado e adorado e exaltado é o nome do Senhor, né? Ouvimos louvores, atendemos os nossos irmãos que solicitaram louvores, tocamos aí vários louvores, mas agora chegou o momento da palavra de Deus. Eu quero já avisar os irmãos que sempre ouvem, né? Eu sempre trago uma palavra de Deus na quarta e na quinta é a pastora Elisângela. E a pastora Elisângela está aqui conosco, está ali sentadinha, está um pouquinho resfriada e não está sendo possível ela ministrar hoje a palavra de Deus. Mas eu creio que na próxima semana ela estará aqui conosco ministrando a palavra de Deus, né? Então, agradeço a Deus pela a vida de cada um dos irmãos que estão ligados conosco. E o tema da mensagem de hoje, né, é adoção de filhos. Adoção de filhos, esse é o tema. Está conosco Sônia Conceição, né? E Yolanda já está conosco novamente. Deus abençoe essas pessoas que já estão chegando novamente para ouvir, né, a palavra de Deus. Essa palavra que produz vida, essa palavra que produz esperança, a palavra de Deus. Quem dera que as pessoas dirigissem mais suas vidas, suas famílias, através do aprendizado da palavra de Deus, através do ouvir, né, a palavra de Deus que produz vida, que produz esperança, que produz alegria e que produz sabedoria na vida de todo ser humano, de todo aquele que busca essa palavra, né? Louvado é o nome santo do Senhor. Então, estou com essa mensagem nessa noite que traz como tema a adoção de filhos, né? E talvez você não entenda, nunca, não tenha ouvido falar sobre esse assunto, mas nós vamos aprender sobre esse assunto nessa noite tão maravilhosa. Você que gosta aí de aprender a palavra de Deus, estudar, pegue aí uma caneta e um papel e anote os versículos, as referências, o tema da mensagem, né? Nossa irmã Yolanda Silva é lá de Brasília, né? Se não me engano, se não me falha a memória, está conosco aí ligadinha lá de Brasília. Deus abençoe nossa irmã, né? Então, o tema da mensagem de hoje é adoção de filho. Efésios capítulos 1, versículo 5, né? Vamos iniciar. Olha o que é que diz. Portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo o que fizerem. Olha que coisa maravilhosa. A palavra de Deus nos ensina que nós fomos adotados por Deus como filhos, né? Está conosco Sônia Conceição também, Deus abençoe. Edeleuza Santos também já está conosco, Deus abençoe. Então, veja bem, nós somos adotados por Deus como filhos, né? E será que Deus adotou todo mundo? Não. Ele adotou aqueles que ele escolheu adotar. Então, a palavra do Senhor nos ensina isso. Então, veja bem, Efésios capítulo 1, versículo 5, portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo o que fizerem. Olha que coisa maravilhosa. Aquele que realmente ele foi adotado por Deus, então é necessário que aconteça isso na vida dele, né? Diz assim: Deus nos predestinou na eternidade, tendo a seguinte meta: tornar-nos seus filhos. Quando Paulo se refere a Deus como Pai, destaca uma relação especial conosco. Olha aí, o apóstolo Paulo, quando ele se refere a Deus como nosso Pai, então ele faz com que isso aconteça. Nós sabemos que é uma relação especial, destaca uma relação especial conosco, né? Nós vemos aqui, Efésios capítulo 1 e versículo 2, olha o que aqui diz: que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo lhe deem graça e paz. Efésios capítulo 1, versículo 2. Está vendo aí? Que coisa maravilhosa. A palavra adoção é usada exclusivamente pelo apóstolo Paulo para descrever o ato de Deus e os seus feitos. Paulo diz que o propósito eterno de Deus é nos tornar seus filhos, né? É nos tornar seus filhos. Deus não apenas nos redime e restaura a sua comunhão com
né, a sua comunhão, o que por si só é extraordinário. Mas ele nos quer como filho, né? Deus, ele restaurou a comunhão daqueles que ele o tornou filho, porque quando o homem ele está distanciado desse Deus Todo-Poderoso, então ele está separado da graça do Senhor, está separado da comunhão. Então Deus, ele restaurou essa comunhão àqueles que ele chamou, né, mesmo antes da fundação do mundo. Olha o que é que diz. A adoção consiste na declaração legal de que agora um inimigo de Deus foi reconciliado com ele, nascendo de novo, né? Então nós vemos aqui que o homem, em seu estado pecaminoso, ele é inimigo de Deus. Ele é uma pessoa que é inimigo de Deus. Então Deus nos reconciliou, né, através da sua graça maravilhosa, né, e nos adotou. Então fomos adotados como seu filho, ingressando na família de Deus. Bem como passando a ter os privilégios e responsabilidades como tal a regeneração, justificação, se constitui no fundamento de nossa adoção. Deus nos torna seus filhos por meio de seu Filho, Jesus Cristo, né? Não existe outra maneira para o homem se tornar filho de Deus, a não ser através de Jesus Cristo. Então, é através de Jesus que o homem ele se torna filho de Deus. Você pode acompanhar aí conosco, você que está nos ouvindo pela imprensa FM e também pelo nosso Facebook Live. Você pode acompanhar conosco, né? E leia aí Efésios capítulo 5, versículo... Aliás, Efésios capítulo 1, versículo 5. Diz assim: portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo o que fizerem. Então, aqueles que dizem ser filho de Deus, mas não imitam a Deus, então não é filho de Deus. Veja bem, a palavra de Deus diz, olha, eu vou ler novamente esse versículo. Eu gosto de ler para que fique claro, para as pessoas entenderem e compreenderem. Efésios capítulo 1, versículo 5. Portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo o que fizerem. Está vendo aí? Então, temos que imitar a Deus, né? Vamos ver. Primeiro, a natureza de nossa adoção. O resultado da graça de Deus. Lá diz assim: a nossa adoção, como todos as demais, bênção que temos por meio de Jesus Cristo, segundo a vontade prazerosa do Pai, né? Versos 1 e 5, acabei de ler. Deus, por inteira graça, nos escolheu para nos tornar seus filhos em Cristo. Deus nos escolheu para nos tornar seus filhos em Cristo Jesus. O breve catecismo, em resposta à pergunta, o que é adoção? Então vamos ver o que é adoção. Diz: adoção é um ato da livre graça de Deus. Olha aí. Pelo qual somos recebidos no número de filhos de Deus e temos direito a todos os seus privilégios. Olha que coisa maravilhosa. Nós temos privilégios de filhos de Deus. Como é maravilhoso, né? Mas existem alguns requisitos aí. Nós vamos ver aqui na palavra de Deus, em João, capítulo 1, versículo 12, diz assim: mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Olha que coisa maravilhosa.
todos aqueles que creram nele. Então, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, é necessário crer. É necessário a pessoa entrar por esse caminho maravilhoso, que é o caminho crer, né? Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, olha aí como é maravilhoso. Então, nós sabemos que se receber a adoção de Deus não é de qualquer maneira. Receber a adoção de Deus, é necessário o homem crer. É necessário o homem entrar por esse caminho. Vamos ver, Romanos capítulo 8, versículo 14 a 17. Olha só o que aqui diz. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Versículo 14, viu? Olha, Romanos capítulo 8, do versículo 14 até o 17, nós vamos ler, tá bom? Você pode anotar aí para continuar aprendendo aí a palavra de Deus. Diz assim: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Versículo 15: pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. Olha que coisa maravilhosa. Mas vocês receberam o Espírito de adoção como filhos. Agora nós o chamamos Abba. Abba é um termo aramaico para pai. Está vendo aí? Pai. Abba é um termo aramaico, né? Chamado, né? Que é usado para essa palavra pai. Veja bem. Versículo 16. Pois o seu Espírito confirma o nosso Espírito, ou o próprio Espírito testemunha com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Veja que coisa maravilhosa. Se somos seus filhos, versículo 17. Se somos seus filhos, então somos seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. E se de fato participamos do seu sofrimento, participamos também de sua glória. Olha que coisa maravilhosa, né? Está conosco Roberta também. Deus abençoe a vida da Roberta, que está aí ouvindo a palavra de Deus. Deus te abençoe, Roberta. Então, 1 João capítulo 3, versículo 1. Vejam como é grande o amor do Pai por nós, pois ele nos chama de filho, o que de fato somos. Mas quem pertence a este mundo não reconhece que somos filhos de Deus, porque não o conhecem. Está vendo aí? Então, veja bem. Quero agora retornar esses versículos, né? Também está conosco Antônio Mendes. Deus abençoe, nosso querido Antônio Mendes, sua família. Nós precisamos, irmãos, quando nós examinamos as Escrituras, nós precisamos buscar Deus, pedir uma orientação da parte de Deus, do Espírito Santo de Deus, para nós aprendermos as Escrituras e para que ela seja cada dia mais revelada, né? Para que para que assim nós venhamos adquirir o real sentido, o real conhecimento daquela palavra. É isso que é importante, né? Então veja bem, 1 João 1,12 diz: mas todos os que creram, olha só, todos os que creram, não são todos. Então nós vemos aqui, nós sabemos que a palavra de Deus, ela não se contradiz, certo? Então veja bem, mas todos os que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Veja bem, as pessoas pregam nesse versículo e dizem assim: porque as pessoas aceitaram Jesus. Não é esse o caso.
Não é esse o caso. O caso aqui é o seguinte: mas todos que creram. Por que eles creram? Porque Deus colocou no seu coração a fé para eles crerem. Olha como é que esse versículo fala. Mas pastor, e essa parte que eles o aceitaram? Veja bem, essa palavra, eles o aceitaram, por quê? Porque eles creram. Não foi porque veio da vontade humana, não. Veja bem o restante do versículo. Ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Quem deu? Deus. Então não veio do homem. Não veio do homem. Então veja como é maravilhoso nós estudarmos a palavra de Deus. Então, mas a todos que creram nele, né, e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Na verdade, essa palavra, o aceitaram, é uma palavra que é para complementar, né? Para complementar. Mas nós sabemos que o restante do versículo diz: ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. O direito de se tornar filho de Deus foi Deus quem nos deu. Foi Deus quem nos deu esse direito. E não vem de nós mesmos, como assim diz as Escrituras, né? Então vamos continuando aqui. Agora, em Romanos, no versículo, capítulo 8, versículo 14, diz assim: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Agora, veja bem, vamos fazer aqui uma interrogação nesse versículo de Romanos 8 e 14. Agora, se alguém perguntar, digamos que alguém que está aí do outro lado ouvindo, mas pastor, como é uma pessoa ser guiada pelo Espírito Santo de Deus? É aquela pessoa que faz um movimento, aquela pessoa que levanta voo, aquela pessoa que roda numa perna só, aquela pessoa que fala profecias, que vê a vida dos outros, tem um raio-x, é isso aí que é ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, segundo a palavra de Deus? Não. Ser guiado pelo Espírito Santo de Deus é quando a pessoa ela está de acordo com a palavra de Deus, ela está vivendo de acordo com o que a palavra do Senhor ensina. E na sua vida também tem os frutos do Espírito. Então essa pessoa está vivendo de acordo com a palavra de Deus. Então essa pessoa está sendo realmente, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Versículo 15: pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim um Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Olha que coisa maravilhosa. Versículo 15: mas vocês receberam o espírito de adoção como filhos. Recebemos esse espírito de adoção como filhos. Agora nós o chamamos Abba Pai, que significa pai, né? No termo aramaico. Então, veja bem, versículo 16: pois o seu Espírito confirma a nosso Espírito, ou o próprio Espírito testemunha com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo de Deus testemunha com o nosso Espírito e nos afirma, nos confirma isso, que nós somos filhos de Deus. Às vezes as pessoas não compreendem, às vezes as pessoas não entendem, mas é necessário a pessoa mergulhar, né? Mergulhar no estudo, mergulhar nos ensinamentos da palavra de Deus, juntamente pedindo orientação do Espírito Santo de Deus, porque sem a orientação do Espírito Santo de Deus fica mais difícil. Não podemos ler um versículo da palavra de Deus e querer interpretar ao nosso bel querer. Não podemos fazer isso, né? Está conosco nossa irmã Tereza Ferreira. Deus abençoe. Tereza Ferreira está conosco. Muito obrigado. Então nós vemos aí, se formos seus filhos, então somos seus herdeiros. O versículo 17 fala: e portanto co-herdeiro com Cristo. Se de fato participamos do seu sofrimento, participaremos também de sua glória. Que coisa maravilhosa, né? Veja como é importante nós examinarmos a palavra do Senhor. Em 1 João, capítulo 3, versículo 1, também fala assim: vejam como é grande o amor do Pai por nós, pois Ele nos chama de filhos. O que de fato somos, mas quem pertence
a este mundo não reconhece que somos filhos de Deus, porque não o conhece. Veja que coisa. As pessoas que pertencem aí ao sistema mundano, a pessoa que está distanciado, ele não reconhece isso. Ele não aceita que nós que fomos alcançados pela graça do Senhor, nós que cremos na palavra do Senhor, somos filhos de Deus. Quantas pessoas até se irritam, né? Quando nós falamos que somos filhos de Deus. Lá em João 1:12 diz que aos que creem, é filho quem crê. Quem não crê não é filho, é criatura de Deus, né? Nós não estamos dizendo isso porque queremos desfazer das outras pessoas ou ofender as outras pessoas. Não, a palavra de Deus diz que aquele que crê é filho, aquele que não crê é criatura, né? É apenas criatura de Deus porque foi criado por Deus, mas filho de Deus é aquele que crê, né? Está conosco também a Cidália de Fátima. Muito bem, Deus abençoe. Então, portanto, quando falamos de nossa filiação, devemos ter em mente que ela é um dom de Deus. É o próprio Deus agindo graciosamente para conosco, né? É um dom de Deus, é um presente de Deus para que nos tornou filho, mesmo sem nós merecermos, mesmo nós sendo ainda pecadores, mesmo sendo falhos, mesmo distanciados. Ele nos chamou, né? Então, veja bem, tudo está na vontade de Deus. O resultado do seu amor eterno. A paternidade divina é entendida como um ato de intenso amor para com homens pecadores, que se encontravam em um estado de rebelião, na total depravação e miséria. O homem se encontrava, toda a humanidade se encontrava, né, num estado total depravação, distanciado da presença de Deus. Então, toda a humanidade estava condenada à morte eterna. Mas Deus, pela sua infinita graça, então, ele quis salvar alguns, né? Ele quis salvar alguns. Então, quem somos nós para querer interferir no agir de Deus, né? Então, nós vemos aí, ó, Jeremias capítulo 31, versículo 3. Vamos ler esse versículo, você pode anotar. Há muito tempo o Senhor disse a Israel: eu amei você com amor eterno, com amor leal, atraí para mim. Olha aí, que coisa maravilhosa. Jeremias 31, versículo 3. Há muito tempo o Senhor disse a Israel: eu amei você com amor eterno e com amor leal, atraí para mim. João 3:16. Muito conhecido esse versículo. Olha o que é que diz. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. As pessoas às vezes não observam o versículo e o interpretam equivocadamente. Quando Deus ele fala neste versículo de João 3,16, observem o versículo, porque Deus amou o mundo, amou tanto o mundo, que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse versículo, as pessoas pensam que esse versículo está generalizando a todas as pessoas, em todo mundo, em todo lugar. E não é isso que o versículo quer dizer. O versículo está dizendo que Deus amou para a salvação. Deus, ele quer salvar pessoas, vai salvar pessoas em todos os lugares, não todas as pessoas. Há pessoas salvas no estado da Paraíba, há pessoas salvas no estado de Pernambuco,
há pessoas escolhidas por Deus em outros estados, há pessoas escolhidas por Deus em outros países. Então, foi isso que esse versículo quer dizer. Porque, veja só, e aí, algumas pessoas interpretam isso, porque Deus amou o mundo, Ele quer salvar todo mundo, cada pessoa, todo mundo. Não, não é assim. Esse versículo não está dizendo isso. Esse versículo diz, porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê. Olha, está dizendo aquele que nele crê. Quer dizer que todos não vão crer. Todo aquele que crê tem a vida eterna, né? Mas quem não crê não tem a vida eterna. É isso que esse versículo está dizendo. Então as pessoas às vezes equivocadamente, né, não buscam ou ler com atenção, examinar com atenção a palavra de Deus. Isso é muito importante. Isso é muito importante. João, capítulo 3, versículo 1, diz assim: vejam como é grande o amor do Pai por nós, pois Ele nos chama de filho, o que de fato somos. Mas quem pertence a este mundo não reconhece que somos filhos de Deus, porque não o conhece. As pessoas que vivem aí, distanciadas da graça de Deus, não o conhecem. Então, veja bem, a nossa filiação revela a mais elevada expressão do próprio amor de Deus na eternidade. O amor será sempre o maior tributo de Deus, né, a ser realçado. Participaremos da eternidade como filhos, e isto é pelo santo amor de Deus, né? Pelo santo amor de Deus, que é grande, que é infinito e que ninguém jamais poderá calcular o tamanho desse amor, porque é muito grande. Porque mesmo nós sendo pecadores, mesmo nós estando cheios de defeito, Deus nos amou e nos escolheu para sermos participantes, né, lá da sua glória. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Segundo ponto do estudo diz assim: critérios para a nossa adoção. Vamos ver? Critérios para a adoção. Olha, um dos principais critérios para a adoção está conosco Franciele Lima, né? Deus abençoe. Um dos principais critérios para a adoção, qual será? Que você entende, meu prezado ouvinte, que está aí do outro lado. Olha, nascer de novo é um dos primeiros critérios para a adoção. A regeneração antecede a fé. A regeneração, ela vem antes da fé. Olha que coisa maravilhosa. João, capítulo 3, versículo de número 5, versículo de número 6, versículo de número 8. Você pode anotar aí, certo? Anote. O nascer de novo, a regeneração antecede a fé. João, capítulo 3, versículo 5, versículo 6, versículo 8. Eu vou ler. Espero que você compreenda aí do outro lado. Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Versículo 5, viu? Versículo 6. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito da luz, vida espiritual. Versículo 8. O vento sopra onde quer. Assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem, nem para onde vai, também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Olha aí, que coisa maravilhosa, né? Vamos dar uma paradinha aqui. Deixa eu explicar esses versículos aqui. Olha só. Em João capítulo 3, versículo 5, Jesus falava com Nicodemos, que veio perguntar acerca da vida eterna. E Jesus respondeu e disse:
Eu lhe digo, na verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Olha que coisa maravilhosa. Nascer do Espírito é quando o homem, o ser humano, ele ouve a palavra de Deus. E ali, no seu coração, é produzida a fé pelo próprio Deus. Essa fé não vem do próprio homem. A fé, a pastora pregou um dia aqui, isso dá um estudo só esse assunto, não vou pregar. A fé, ela é colocada no coração do homem através do ouvir a palavra de Deus. Não que o homem já tenha fé, não que a fé venha do homem, não. Mas quando o homem ouve a palavra de Deus, ao ouvir, então ele recebe esse dom de Deus, a fé. E quando ele recebe a fé, aí agora vem outras coisas da parte de Deus na sua vida. Através da fé, ele crê para a salvação. Através da fé, ele crê que tornou-se um filho de Deus. Então veja bem, respondeu, eu lhe digo, na verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Nascer da água é a mesma coisa que nascer do Espírito, porque o Espírito também significa água. Nascer da água, alguns interpretam no batismo, quando a pessoa é batizada nas águas. Ali é simbolicamente. Mas o verdadeiro nascimento é quando a pessoa crê. Quando ele crê através do ouvir a palavra de Deus, então ali ele nasceu de novo. Versículo 6. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá luz. Vida espiritual. Olha aí. A vida espiritual, a vida da comunhão com Deus, é o Espírito Santo quem gera. Versículo 8. O vento sopra onde quer. Assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem, nem para onde vai, também é incapaz de explicar como são as pessoas que nascem do Espírito. Olha que coisa maravilhosa, né? Agora, prosseguindo aqui, Tito, capítulo 3, versículo 5. Ele nos salvou, não porque tivéssemos feito algo justo, mas por causa de sua misericórdia. Ele nos lavou para remover os nossos pecados, nos fez nascer de novo e nos deu nova vida por meio do Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa. Irmãos, o cristão, ele só receberá nova vida, só será adotado como filho através do Espírito Santo de Deus. Porque as pessoas às vezes confundem o crer no Espírito Santo, o ter o Espírito Santo no seu ser, na sua vida, no seu coração, com outros movimentos que não tem nada a ver com o Espírito Santo. Então, veja como a palavra de Deus nos ensina que ele nos salvou não porque tivéssemos feito algo justo. Olha que coisa maravilhosa. Este versículo se encontra em Tito, capítulo 3, versículo 5. Mas por causa da sua misericórdia, pela misericórdia de Deus, ele nos lavou para remover os nossos pecados e nos fez nascer de novo e nos deu uma nova vida por meio do Espírito Santo. Que coisa maravilhosa. Você que está nos ouvindo, não é boas obras que vai dar nova vida a você.
e vai tornar você filho de Deus. Não é você usar paletó e gravata que vai dizer que você é um filho de Deus. Não é você se julgar bonzinho que vai dizer que você é filho de Deus. Não. Nós vemos aqui que a misericórdia de Deus, que Deus, pela sua misericórdia, Ele nos lavou para remover nossos pecados e nos fez nascer de novo e nos deu nova vida por meio do Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa, que coisa tão gloriosa da parte de Deus, né? Continuando, antes estávamos mortos. Antes nós estávamos mortos. Efésios capítulo 2, versículo 1. Vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados. Está vendo aí? Antes estávamos mortos, portanto incapazes de atender o chamado de Jesus Cristo para a tão grande salvação. O homem morto em seus delitos e pecado, ele jamais poderia crer. Jamais alguém que está morto, ele pode crer. Então é por isso que nós, quando examinamos as Escrituras, nós vemos que a salvação, todo o processo da salvação, do início ao final, ela vem totalmente de Deus. Não tem participação humana na salvação. Vem totalmente de Deus. Então, veja que coisa maravilhosa. Através do Espírito Santo, Ele nos lavou, tirou os nossos pecados, nos fez nascer de novo, por meio do Espírito Santo. Então, Efésios capítulo 2, versículo 1, olha o que é que diz. Vocês estavam mortos por causa de suas desobediências e de seus muitos pecados. Portanto, incapazes de atender o chamado de Cristo para a tão grande salvação. Está vendo aí? É o Espírito Santo quem nos capacita a receber a graça, iniciando uma nova vida em nosso coração, na qual temos os nossos olhos abertos e o coração voltado para a palavra de Deus. Está vendo aí? Através do Espírito Santo é que nós conseguimos isto, é que nós recebemos isso. Antes amávamos o pecado, agora agrada-nos fazer a vontade de Deus. Antes nós amávamos o pecado, mas agora o que nos agrada é fazermos a vontade de Deus. Amém? Está conosco o Leide Araújo, o nosso querido pastor Valdir Nascimento, Deus abençoe. Franciele Lima também está conosco, Deus abençoe aí. Elza Maria, Deus abençoe os irmãos que estão aí conosco. Então veja como é maravilhoso. Nós entendemos passo a passo o trabalhar de Deus na vida do ser humano, o agir de Deus. Salmo 40, versículo 8 diz assim: tenho prazer em fazer a tua vontade, meu Deus, pois a tua lei está em meu coração. Olha o que o salmista disse: tenho prazer. Então, antes, aquela pessoa, Carlos Macena também está conosco, Deus abençoe nosso amigo Carlos Macena, né? Aí tia Rose. Antes, quando o homem está vivendo no pecado, então o homem, ele se alegra, viveu uma vida pecaminosa. Para ele, a vida de pecado é alegria para ele. Mas quando o homem, ele é alcançado através do Espírito Santo de Deus, ele é alcançado pela graça, ele é alcançado, né, através do poder de Deus. Então ele não tem mais prazer no pecado, ele não se alegra mais com o pecado, mas ele vai se alegrar
com uma vida de santidade. Ele vai se alegrar com uma vida na presença de Deus, com uma vida de servir a Deus, de buscar a Deus, de orar, estar na presença de Deus, falar do amor de Deus para as outras pessoas que ainda não ouviram falar e viver de acordo com a palavra, né? Então, olha o que aqui diz, Salmo 40, versículo 8: tenho prazer em fazer a tua vontade, meu Deus, pois a tua lei está em meu coração. Que coisa maravilhosa, irmãos, que cada irmão possa pronunciar esse versículo. Salmo 119, versículo 16 e 18 diz assim: terei prazer em teus decretos e não me esquecerei da tua palavra. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Que Deus maravilhoso! Deus foi quem abriu os nossos olhos e abre a cada instante para nós vermos, para nós contemplarmos as maravilhas da lei de Deus. Aquele que vê as maravilhas da lei de Deus é bem-aventurado. João, 1 João, capítulo 5, versículo de 1 a 5. Eu vou ler. Olha o que aqui diz: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Todo aquele que ama o Pai também ama os filhos dele. Olha que coisa maravilhosa. Todo aquele que ama o Pai ama os filhos dele. Versículo 2: sabemos que amamos os filhos de Deus se amamos a Deus e obedecemos aos seus mandamentos. Olha que coisa maravilhosa, que versículo tão maravilhoso, né? Então, por que as pessoas aborrecem os cristãos? Por que as pessoas julgam? Por que as pessoas o condenam? Porque as pessoas não sabem, não conhecem. As pessoas não amam os filhos de Deus. Quem não ama os filhos de Deus também não amam a Deus. Então, não podemos, já viu alguém dizer que ama o filho e não ama o pai? Ama o pai e não ama o filho. Não existe. Quem ama o filho, ama o pai. E quem ama o pai, também ama o filho. Tem que amar os dois. Isso a palavra do Senhor nos diz. Versículo 3. Amar a Deus significa obedecer a seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis, né? Eu vejo irmãos. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa, a pessoa disse: estamos pagando o preço, tem que pagar o preço. Irmãos, está conosco Selenice, Deus abençoe Selenice Ferreira. Quando você ouvir alguém que se diz cristão dizer estou pagando o preço, pode entender e compreender uma coisa: essa pessoa não é um examinador das Sagradas Escrituras. Porque nós sabemos que o preço da nossa redenção já foi pago por Cristo Jesus. Não há dois Jesus, só há um Jesus. Não há dois caminhos, só há um caminho, né? Então nós vemos aí as pessoas que às vezes pronunciam isso: ah, temos que pagar o preço. Não existe isso, meu irmão. Jesus já pagou o preço da nossa redenção. Amar a Deus significa obedecer a seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis. Tem pessoas que dizem: a coisa mais difícil é ser um cristão. Não. Não é difícil ser cristão. De maneira nenhuma. A palavra de Deus diz que os mandamentos do Senhor não são difíceis. Versículo 4 de João, 1 João capítulo 5, já li até o 3, vou ler o 4 agora. Diz assim: pois todo aquele que é nascido de Deus vence este mundo. E obtemos essa vitória pela fé. Olha que coisa maravilhosa. Irmãos, o que é vencer o mundo? Quando este versículo nos fala que todo aquele que é nascido de Deus, ele vence o mundo,
ele vence o sistema pecaminoso que o mundo oferece. Ele está brindado por Deus contra ações pecaminosas, coisas pecaminosas que o mundo oferece. Então ele está brindado por Deus contra isso, porque ele nasceu de Deus, né? Pois todo aquele que é nascido de Deus vence este mundo, e obtemos essa vitória pela fé, através da fé que Deus nos dá, porque nós cremos que Cristo é o Senhor. Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Cristo morreu na cruz para dar vida eterna àquele que crê nele. Muitas pessoas pronunciam, eu creio em Cristo. Muitas pessoas, elas falam que creem no Senhor. Mas suas ações, seu testemunho, seu falar, seu andar, o seu viver, não condiz com o que essa pessoa fala. Então, é por isso que nós temos que ver na palavra de Deus, é quem nos diz. Pois todo aquele que nasce de Deus vence esse mundo. Vencer o mundo é você não ter mais vontade, não ter mais desejo no coração de voltar para o Egito. O mundo significa o Egito. Tem pessoas que estão, muitas das vezes, na igreja, mas tem vontade de voltar para o Egito. Tem pessoas que dizem, eu sou cristão, nunca pisa na igreja. Não vai nem na igreja ouvir a palavra de Deus, diz que é cristão. Tem pessoas que dizem, eu sou cristão, e não dá o testemunho de cristão. Então, é isso que a palavra de Deus ensina, que nós temos que compreender. O verdadeiro nascimento, ele vem também com testemunho. Versículo 5. Quem vence a batalha contra o mundo, né? Quem vence a batalha contra o mundo? Uma pergunta. Somente quem crê que Jesus é o Filho de Deus. Então, para vencer a batalha contra o mundo, é preciso crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Amém? O tempo já está indo embora. Eu vou falar mais um pouco aqui. Olha, o Espírito Santo infunde em nós uma nova disposição que nos conduz em direção à vontade de Deus, em uma santa e prazerosa obediência, né? Receber a Jesus Cristo. Vamos ver? A nossa filiação está condicionada à recepção de Jesus Cristo como único Salvador, tornando-nos assim os seus irmãos. Ninguém pode ter Deus como Pai sem ter a Jesus Cristo como Salvador pessoal. Ninguém. Tem algumas seitas por aí que dizem que são de Deus, mas não crê em Jesus Cristo. Dizem que Jesus não é Deus. Dizem que só Jeová é Deus. Então, nós vemos aqui nesse versículo, olha o que aqui a palavra de Deus diz. João, capítulo 1, versículo 11, versículo 12. E veio a seu próprio povo, e eles o rejeitaram. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. João, capítulo 1, versículo 11 e versículo 12. Veja como é maravilhoso. Jesus veio para o povo judeu. O povo judeu o rejeitaram, porque o povo queria que Jesus viesse um rei com poderes materiais, poderes financeiros. Eles esperavam um rei que viesse em uma carruagem de ouro, todo vestido de ouro, finíssimo, e que se colocasse tapete de ouro para ele pisar. Eles esperavam um rei mais ou menos desse tipo, os judeus.
Mas Jesus veio montado em jumentinho. Então, eles não creram em Jesus, não receberam. Então, por isso que esse versículo fala, o irmão João falou isso aí, mas todos que creram nele, deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Olha, que coisa maravilhosa. Então, filho de Deus é aquele que crê em Jesus Cristo. Agora eu quero falar sobre fé em Jesus Cristo. Receber Jesus Cristo significa confiar unicamente nele, para nossa aceitação diante de Deus. Confiar somente nos seus merecimentos para a salvação. Lança-me sem reserva, confiadamente na palavra de vida. Olha aí. É nesse sentido que o apóstolo Paulo escreve. Está vendo aí? Vou repetir. Receber Jesus Cristo significa confiar unicamente nele para nossa aceitação diante de Deus. Confiar somente nos seus merecimentos para a salvação. Lançar-me sem reserva, confiadamente na palavra de vida. É neste sentido que o apóstolo Paulo descreve. Todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Gálatas capítulo 3, versículo 26. Por isso que o apóstolo Paulo, ele falou dessa maneira, todos aqueles que confiam somente em Jesus Cristo. Então, esses são realmente filhos de Deus, esses receberam, esses foram, adotados por Deus como filho. Então, diz assim, evidências de nossa filiação. Guiados pelo Espírito Santo. A evidência de nossa filiação é que nós somos guiados pelo Espírito Santo. Quer dizer, os filhos de Deus são aqueles que procuram sempre a orientação dele para a sua vida, seus planos, decisões, em nossa submissão a Deus. Pelo Espírito, revelamos a nossa filiação. Está vendo aí? Revelamos a nossa filiação divina. O apóstolo Paulo afirma, todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8,14. Já falei este versículo, Todos que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus. Então, isso é necessário. B. O testemunho interno do Espírito. Vamos falar um pouco sobre isso. O Espírito Santo que habita em nós e nos guia, dá testemunho em nosso coração, por meio da palavra, que somos filhos de Deus. Esse testemunho se constitui em um grande conforto para cada um de nós. Olha que coisa maravilhosa. Deus mesmo nos garante a nossa filiação, nos condenando esta certeza de que pertencemos a Ele. E faz de modo contínuo. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Romanos 8,16. A prova que somos filhos de Deus, o Espírito Santo de Deus testifica com o nosso Espírito. Então, o Espírito Santo de Deus que nos diz que nós somos filhos de Deus. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8,16. Então, que Deus abençoe os irmãos. Na próxima quarta-feira, eu estarei trazendo, continuando aqui, essa mensagem, sobre a adoção. Então, eu quero agradecer a Deus. Quero agradecer a Deus pela vida de todos os irmãos que estiveram conosco até agora, Estiveram conosco até agora. E creio que o Espírito Santo de Deus, através dessa palavra, tocou na tua vida, no teu coração. Então, para a semana, estaremos aqui continuando a parte 2 dessa mensagem, A mensagem que traz como título
falando sobre adoção, né? A adoção de filhos. E é maravilhoso. Nós sabemos que o Senhor nos adotou e nos escolheu. Amém? Louvado o nome santo do Senhor Jesus. Vamos ouvir aí o louvor. Deus abençoe você. E você que ouviu, vá até ali a Igreja Apostólica Poder da Fé. Faça-nos uma visita. Você que tem alguma dúvida na palavra de Deus, pode nos procurar. Estamos ali para atender você, orar por você, orar pela sua família, tá bom? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos ouvir aí o louvor. Você me viu, você sentiu, você me quis, você olhou para sua própria criação. Com olhos de amor e compaixão, você me quis. O processo de adoção foi o mais caro de todo, e a papelada foi tingida de vermelho, e agora eu sou seu, agora eu sou seu, estou em teus braços, te chamo de pai. Sou seu, levo seu sobrenome, tu me chamas e eu te chamo de pai. Jamais vou me esquecer e pra sempre vou lembrar. Me deu uma família, me deu um novo lar, e agora eu sou seu. Muito bem, graças a Deus. Agradecemos a Deus por tudo, né? Por esses momentos que estivemos aqui. Você ouviu o programa A Voz Apostólica da Igreja Apostólica Poder da Fé. Deus abençoe você, sua casa e sua família. E na próxima semana, na quarta e na quinta, a partir das 21 horas, estaremos aqui, se o Senhor assim, se o Senhor Jesus nos permitir. Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus. Até lá. Deus abençoe meus irmãos, um abraço, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja na vida de todos vocês. Até o próximo programa. Deus abençoe.